Continuando os diferenciais de edema muscular em casos desafiadores, aqui é o caso 2, que é um menino de 15 anos com dor nos tornozelos após jogo de basquete. Ele chegou assim, com essa história pra gente. O pedido médico veio: pé plano, avaliar barra óssea e edema ósseo. E aí isso era que a gente tinha. Muito edema muscular, né? Todos os ventres musculares plantares. Então aqui a referência no sagital onde a gente está, tá? De posterior para anterior. Então várias áreas de edema esparsas pela musculatura plantar. Aqui um axial, mostrando nas áreas de edema no tornozelo direito. Aqui eu estou no tornozelo direito. Tornozelo direito, coronal e o axial DP. Mostrando que essa musculatura chegava até a herniar, aqui, ó, se insinuar na face muscular aqui lateral. Aqui no abdutor do quinto dedo. No tornozelo esquerdo, a mesma coisa. Então, era bilateral. Áreas de edema bilaterais, espaço pela musculatura. No tornozelo esquerdo, predominava nessa musculatura. Ó. E aqui mostrando no axial, no sagital e no coronal. Aqui também, ó, a musculatura apresentava um certo aumento da pressão por causa desse edema, até se insinuando aqui, ó, fazendo pequenas hérnias musculares aqui, pela pressão interna do músculo. Esse paciente melhorou com repouso e tornou-se assintomático. Quando a gente procurou o paciente, ele já estava assintomático, né? Não estava sentindo mais nada. E aí foi concluído como um DOMS, que é uma dor, né? Na verdade, o DOMS quer dizer edema, né? Delayed Onset Muscle Soreness. Então, é uma dor e edema muscular de início tardio. Então, é uma lesão que ocorre por um alongamento excêntrico incomum. Você alongou demais aquele músculo, vigoroso, né? E a intensidade do exercício está intimamente relacionada ao risco de desenvolver DOMS, muito mais do que a duração. Então, você fazer um exercício muito intenso, vai ter mais chance de você fazer um DOMS do que o tempo propriamente dito. E o que é interessante do DOMS? A dor muscular, ela é gradual, ele pode ficar rígido e ter um edema ali, um inchaço, né? Ela inicia várias horas e até 2 dias ali de quando houve a atividade, tendo um pico de 48 a 72 horas e ela melhora espontaneamente. O paciente rapidamente fica assintomático. Lembrando que a imagem pode durar por muito tempo, mas os sintomas passam muito rápido. Então, diferentemente do estiramento, que o paciente estirou, lesionou e tem dor, o DOMS não. Ele fez o exercício e cerca de 2 dias depois é que ele vai apresentar um quadro de dor. Então, gente, nem todo edema após atividade física é estiramento, tá? Um edema após atividade física pode ser, por exemplo, o DOMS, que é essa edema muscular de início tardio. Então, essa paciente fez um crossfit e fez aqui um edema no latíssimo do dorso. Olha o tamanho do edema, o ventre muscular aumenta, tem infiltração líquida do músculo, inclusive infiltração perifacial também. Aqui, ó, mostrando o edema difuso do ventre muscular. Esse caso foi muito interessante, quem me conhece já viu esse caso, porque eu amo ele, porque a paciente simplesmente fez kibe no fim de semana. É surreal, um DOMS por kibe. E chegou na terça, esse foi o primeiro DOMS que eu peguei na vida, sei lá, 2012, por aí. Eu não estava habituada e ela quase assintomática e eu, gente, só pode ser um síndrome compartimental, então aqui era ultrassom, tá? Era no flexor ulnar do carpo, então o músculo estava todo aumentado de volume e ecogênico. Quando eu comparava com o outro braço contralateral, olha a diferença, tá? E aí, quando eu botei na ressonância, aí que me assustou mesmo, na época eu não tinha muita experiência com isso, o edema muscular, a infiltração líquida adjacente. Eu lembro que eu fiquei super preocupada disso ser uma síndrome compartimental, porque realmente assusta a imagem do DOM mesmo, mas o que faz você pensar que não é a clínica do paciente. O paciente normalmente fica bem muito rápido, tá bom? Então, aqui mostrando, ó, o coronal da ressonância magnética, o edema difuso, o edema do subcutâneo adjacente dessa menina do kibe. E ela voltou para a clínica para fazer outro exame depois de 12 meses. E eu fiquei tão impressionada que era o meu primeiro DOMS, né? Que eu queria ter certeza que esse músculo não tinha atrofiado. E o músculo estava super bom, super normal, ficou completamente normal.
Esse foi outro caso do menino que trabalhou muito no computador e 48 horas começou a sentir dor, a mesma coisa. Você vê que o músculo fica ecogênico e aumentado, né? Ele fica gordinho. E era aqui do coracobraquial, um DOMS do músculo coracobraquial, tá? Mostrando aqui no ultrassom. E também fez ressonância. A gente vê aqui processo coracoide, a gente vai seguir aqui o coracobraquial, ó. Bonitinho, mostrando, ó, a cabeça curta do bíceps vindo, separou até bem, e o coracobraquial se inserindo aqui, tá? Mostrando aqui o DOMS, ó. E chegava a fazer até um aspecto meio nodular mesmo da musculatura, de tão espessa que ela tava. E o ultrassom às vezes dá até mais segurança, porque você vê o padrão fibrilar preservado, que tem aumento de volume e ecogenicidade do músculo, tá? Então aqui foi um DOMS pelo uso do computador coronal, tá? E aqui mostrando que edema por edema é super difícil da gente avaliar. Então a história vai mudar essa avaliação. Então o DOMS tem uma história de um exercício recente, né, que a dor começou depois, e a miopatia por radioterapia, você tem que sugar ali a história pela radioterapia, lembrar do feixe reto, que vai ajudar você a diferenciar essas duas lesões. E como take home para DOMS, ele tem sido cada vez mais comum na nossa prática clínica. A ressonância é a modalidade de escolha. Lembrar que a normalização da ressonância vem bem depois do exame, pode ficar até meses com edema e o paciente completamente assintomático. Não precisa fazer controle por ressonância, tá? E tem que sempre lembrar que a história vai ajudar a gente a fazer esses diferenciais aí do DOMS e de outros diagnósticos com edema muscular, tá bom? Um abraço.